Olá meninas, queridas, mais um momento aqui juntas e hoje um momento muito especial, com uma pessoa muito especial, a quem eu admiro e eu amo muito, eu a tenho como a minha mãe mesmo, mãe espiritual. E hoje nós a trouxemos aqui para ela estar falando um pouquinho da questão de ser madrasta. Eu vou estar fazendo algumas perguntinhas para ela, né, para ela colocar essa visão dela, é a vida dela, na verdade, mas que, como ela mesma já nos falou, ela nunca se sentiu uma madrasta. Então ela vai estar colocando isso para nós hoje, ok? Eu gostaria que a senhora se apresentasse, tá? Posso falar para as meninas, para aqueles que estão assistindo. Tá certo. Olá, amadas, tudo bem? Para mim tá sendo um prazer e uma experiência, né? Falar sobre esse assunto e daquilo que eu vivo, simplesmente assim. Eu sou mãe de 4 filhos, sou casada há 30 anos, vou fazer 30 anos agora, dia 31 de outubro, e me sinto uma mulher completa e feliz, graças a Deus. Uma perguntinha mais. De que forma que a senhora conheceu o seu esposo? Você já sabia que ele era um pastor? Bom, eu trabalhava numa empresa de produtos eletrônicos, fazia teclados, componentes eletrônicos, né? Montava computador. Era essa indústria que eu trabalhava há alguns anos e ele chegou para trabalhar nessa mesma empresa que fazia parte do meu setor de matéria-prima, né? Lá da empresa. Então ele cuidaria do estoque e eu fazia planejamento desses materiais. Então eu o conheci dessa forma na empresa. E se eu sabia que ele era um pastor? Sim, eu sabia que ele era um pastor. Eu lembro que teve até uma brincadeira de uma funcionária lá, a Ana Paula, que ela dizia assim: "Ah, mas olha que gato, né?" Eu falei: "Então, vai miar lá na sua janela." Foi assim que eu conheci o meu marido. É, E a senhora sabia que ele tinha filhos? Sabia sim. E como você foi apresentada aos filhos, né? Qual a reação deles, assim, no primeiro momento, a sua reação? Então, eu os conheci, foi muito interessante, porque antes da gente começar a namorar ou qualquer coisa, o Olivete, ele conversou muito comigo, né? Eu quero que vocês saibam algo anterior a isso. Eu fui educada pela minha mãe que a mulher era sempre boazinha e o mal da história de um casamento era sempre o homem. Então, a visão que eu tinha, quem pisava na bola não era a mulher, e sim o homem. Então ele me contou a história dele, sempre falava dos filhos, da importância que as crianças tinham na vida dele. Ele sempre foi um pai muito presente. Então eu fiquei com aquilo, eu aprendi uma coisa e estava vendo outra. Aí ele tem tudo isso muito documentado e ele me mostrou todas essas coisas. E quando eu vi as crianças a primeira vez, eu confesso que eu me apaixonei por elas. Eles eram assim, uma graça. Eu me apaixonei por eles, independente do sentimento que eu já tinha por ele. Bom, né? Em algum momento essa condição de ele ter filhos pesou na sua decisão de se relacionar e se casar com ele? A condição dele ser pastor, né? Porque ele liderava uma igreja, pois você seria madrasta de filhos de pastor. Então, na verdade, eu nunca pensei eu nunca pus esse peso, eu vou ser esposa de um pastor, ter filhos de um pastor. Não, eu nunca pensei dessa maneira. Eu encarei as coisas de uma outra maneira. Primeiro eu olhei pra mim, né? Porque era a minha vida também, Sim. não era só a vida deles que estava em jogo, a minha vida. E como que eu encarei? Eu vi no Olivete muitas qualidades. Primeiro, um homem íntegro, um homem respeitador, e via nele um super pai. Apesar das circunstâncias, ele sempre foi um pai
presente. Foi dessa forma que ele me conquistou. Colocar um peso, é ser esposa de um pastor e ter filhos, nunca pensei nisso. Porque eu foquei família e não foquei a pessoa que ele era num cargo. Não, eu foquei a pessoa dele, quem ele era. Um homem de Deus e as qualidades que ele tinha e que, na verdade, só quem convivia com ele sabia. Quando ele te pediu em casamento, Olha, você pensou em qual seria o modelo de família que formariam? Veio algum pensamento nesse sentido? Glorinha, é interessante que eu nunca pensei no ponto de vista que você está me colocando, né? Porque foi tudo muito diferente. Quando ele me pediu em namoro, ele já me pediu em casamento. Seguida, né? Ele falou pra mim, olha, se você namorar comigo, é pra casar. E aí o que acontece? Eu falei, meu Deus, nunca ninguém tinha falado assim comigo. Entendeu? Uhum. Então, não deu nem tempo de pensar. Entende? E foi assim. Se você namorar, é pra casar. Então, eu não fiquei pensando que modelo de família, nada disso. Porque já era uma condição mesmo de Deus, né? A gente já via isso, né? Devia ser, com certeza. Com certeza, né? Que tipo de papel você pensou que exerceria dentro da casa, dentro da família, né? Pensou em algum momento, nossa, agora serei uma madrasta? Nem um pouco, Glorinha. Sabe por quê? Primeiro, assim, tinha um outro lado da minha educação, né? Qual era o outro lado das coisas? Eu tinha terminado minha faculdade, eu sou formada em administradora de empresas, eu trabalhava e o que acontece? A minha cabeça era diferente, entendeu? É claro que toda moça solteira quer formar uma família, mas assim, eu nunca fiquei pensando como seria as coisas, simplesmente vivemos, porque Deus nos levou de uma maneira tão especial que, como diz a palavra, o homem é o cabeça. E verdadeiramente quem dirigiu a nossa casa depois de Deus foi Olivete. Ele dirigiu e eu simplesmente obedeci. Amém. Foi assim que foi. Como é a sua relação com os filhos dele, né? Com os filhos de vocês? Então, quando nós começamos a nos relacionar, eu sempre pensei o seguinte, eu sempre me pus no lugar da mãe deles, em que sentido? Acho que tem que ter respeito, né? Não deu certo o casamento, então, mas ela, no RG, o que está escrito? Quem é o nome do pai das crianças e quem é a mãe? Então, a condição de mãe nunca vai mudar. A condição de pai nunca vai mudar. Então, como eu me vi nessa história toda? A tia. Eu nunca permiti que eles me chamassem de mãe, porque eles têm mãe. A mãe não morreu. Então, eles têm a mãe. Então, sempre me chamaram de tia. Por quê? Eu penso o seguinte, a gente nunca sabe o dia de amanhã. É preciso respeitar as pessoas. E foi a condição que eu passei para eles. Olha, eu não sou a mãe de vocês. Eu sou a tia de vocês. E assim foi o nosso relacionamento. O que você acha da palavra madrasta? Como você se apresenta ou se vê? Nunca me vi como madrasta, para falar bem a verdade. Por que não me vejo como madrasta? Primeiro, que eu não me coloquei no lugar da mãe propriamente dito. O que acontece? Quando as crianças vinham para nossa casa, no começo, porque depois eles vieram morar conosco, o que valia era o seguinte, o andamento da nossa casa era a forma que eles iam conviver. Então, qual era o ritmo da minha casa? Então, o café da manhã tinha um horário, depois tinha uma frutinha, depois tinha um almoço, o café da tarde, o jantar e um alimento antes de dormir. Eram 5 refeições que tinham que ser obedecidas. Então, eu estabeleci uma forma de relacionar dentro de casa. Então, eu nunca me vi como madrasta, entendeu? Porque, para mim, eles são os meus filhos, mesmo sabendo que não nasceram de mim.
entendeu? Você tem uma filha biológica, né? A Daninha. Sim. E quando você soube que estava grávida e contou à família, qual foi a reação dos irmãos? Então, na verdade, quando eu fiquei grávida da Daniele, foi um período difícil, porque eu havia perdido meu pai em janeiro de 89. Meu sogro faleceu em agosto de 89 e logo em seguida eu fiquei grávida. E eu só descobri quase 3 meses depois, porque foi um ano muito difícil. Mas quando eu descobri que eu estava grávida e que soube que era uma menina, acho que foi lá pro 5º mês que eu soube que era uma menina, eu fiquei feliz. E aí comecei a preparar as crianças, porque eles eram muito apegados comigo. A Pinha sentava aqui numa perna, a Tuca no outro, o Laurinho no meio das pernas. Então eles eram bem apegados. Então eu fui preparando a irmãzinha, chegou um período que eu não podia mais pegar a Pinha no colo, às vezes ela ficava meio chateada, mas nunca na educação como um todo, da Dani com os irmãos, sempre foi como, nunca fiz separação. O que eu fazia para um, fazia para os 3. Se tinha alguma coisa errada, os 3 também entravam na dança, justamente para não ter aquele problema. A tia fez isso para um, não fez para outro. Não, sempre foi igual para todos, como é até hoje. Justo, né? Isso é muito justo, né? Assim, teria muitas outras coisas que a gente gostaria de estar perguntando. Então, para finalizarmos, eu gostaria que a senhora deixasse as pessoas que estão nos assistindo, né? E principalmente aquelas que estão nessa condição de madrasta, né? Deixasse algo, deixasse uma palavra, deixasse aquilo que Deus realmente tem feito na vida da senhora, estando nessa condição. Então, veja, quando você se casa com alguém que tem filhos, é uma escolha sua. Foi minha escolha. Então, é claro que eu penso que o homem com quem você se casou, que você tem um filho, com certeza não vai abrir mão desse filho. E você tem que ter essa consciência, que você está casando com uma pessoa que já tem uma família. E essa circunstância me foi muito bem colocada. E não foi imposta, mas foi colocada. É uma realidade. E o que acontece? Quando eu os vi, eu me apaixonei por eles. Eu acho que a base de uma estrutura familiar nessa circunstância, ou em qualquer outra, está no amor. Porque quem ama respeita. Quem ama sempre vai fazer o melhor para o outro. Você sempre vai abrir mão de alguma coisa. Porque houve um período que nós temos que abrir mão para eu ver as crianças bem. A vida é assim, é uma doação. Então, você que está nessa circunstância, a chave do seu êxito no seu casamento é o amor, é o respeito com o seu enteado ou enteada, é o amor por esta vida, porque assim o amor faz você receber o respeito. Hoje, eu sou muito amada pelos meus 4 filhos. Se você conhecer os meus 4 filhos, você não vai saber quem é a minha filha de sangue, porque todos os 4 têm o mesmo comportamento. Verdade. Então, vai da sua postura, da forma que, é claro que eu confesso, foi Deus que me dirigiu, foi o Senhor que me deu sabedoria e um marido que soube se posicionar como homem de Deus. É um conjunto de circunstâncias que faz com que a gente tenha um êxito na família. Amém? Amém. Ouvindo tudo isso, na palavra, resume em 1 Coríntios 13, né? Que fala sobre a excelência do amor. Que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor,
seria como o metal que soa e como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior deste é o amor. Amém? Amém. Então, essas palavras, com esse testemunho da nossa mãe aqui, né? Eu agradeço, tá? Eu que agradeço. Essa oportunidade de estarmos aqui juntas, passando um pouco deste amor para as vidas que estão assistindo, né? Amém. Porque é o que é necessário nos dias de hoje. Verdade. Está faltando o amor. Verdade. Né? Então, através desses momentos, dessas poucas palavras, nós queremos passar isso para essas vidas. Verdade. Amém? Amém. Eu agradeço, que Deus abençoe a senhora e que Ele continue assim, multiplicando esse amor. Amém, no Glória. coração Deus te da abençoe. senhora, tá bom? Amém. E continue abençoando a família linda que vocês representam para nós. Obrigada. Amém? Deus Obrigada. abençoe. Bênção pura.